Maceió, capital de Alagoas, foi palco de um rastro de morte e mistério que abalou o estado. Em 26 de agosto de 2024, uma adolescente de apenas 13 anos, Ana Beatriz, foi brutalmente assassinada com um tiro na cabeça enquanto passeava pelo bairro Levada. O que parecia ser mais um caso isolado, logo revelou algo muito mais sombrio: a existência de um assassino em série. Albino Santos de Lima, de 42 anos, ex-segurança do sistema prisional, é acusado de tirar a vida de pelo menos 10 pessoas, em um raio de apenas 850 metros de sua casa. Vestindo roupas pretas e um boné, Albino agia à noite, perseguindo suas vítimas de forma metódica, friamente registrando os crimes em um calendário e até fotografando lápides. Mas o que leva alguém a planejar e cometer tamanha barbaridade? Como um homem aparentemente comum pôde esconder tamanha frieza? E quantas vítimas ainda não foram descobertas? Sejam bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa e apresentadora do Investigação Criminal True Crime. Hoje mergulhamos em uma das histórias mais sombrias que já marcaram o estado de Alagoas, a trajetória de um assassino frio e metódico, Albino Santos de Lima, considerado o maior serial killer da história da região. 10 vidas perdidas em menos de um ano. Mulheres, homens e adolescentes tiveram seus destinos cruzados com o acusado, que transformou a cidade de Maceió em um cenário de medo e mistério. Para desvendarmos as camadas mais profundas deste caso, conto com 2 convidados muito especiais. O Dr. Christian Costa, professor em psicologia forense, que nos ajudará a entender o perfil psicológico do acusado, e a perita Alessandra Moraes, cuja experiência em análises criminais vai nos guiar por trás das evidências técnicas. Preparem-se para uma investigação que vai além dos crimes, revelando como redes sociais, perfis pessoais e planejamentos obsessivos podem se transformar em armas letais. É hora de questionar até onde alguém pode ir motivado pela obsessão e pela ausência de empatia. Sejam bem-vindos, meus amigos. Dito isso, a gente pode começar. Dr. Christian, me permita, eu vou passar aqui primeiro a palavra para a nossa querida perita, que conhece cena de crime como ninguém, para ela explicar esse caso, que, além de muito perverso, é muito macabro. Obrigada, Carla, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E nós estamos diante de um indivíduo frio, perverso, que escolhia suas vítimas, stalkeava pelas redes sociais, escolhia o local, escolhia a roupa que ele ia usar, então ele perseguia a vítima, atirava contra elas e fugia. Né? As vítimas mulheres tinham mais ou menos o mesmo perfil, morenas, de cabelo cacheado, e mesmo assim, apesar dessa predileção, ele ainda mata 3 homens. Então, por enquanto o que se sabe são todas essas vítimas e existe a possibilidade dele ter matado friamente mais vítimas desde 2019. Existem outros casos ainda em investigação e que existem fortes indícios de ter sido ele também o autor desses outros homicídios. E quando a gente fala, né, Christian, sobre esses crimes, de novo, a gente está falando de um assassino em série, uma pessoa perversa, mas uma pessoa extremamente meticulosa, porque olha só a quantidade de vítimas que ele fez, e quando a gente para pensar na região, a gente está falando ali de uma grande cidade. A gente não está falando de uma cidade pequena. Ele realmente colocou o terror ali, não foi? Infelizmente, mais um caso triste, com tantas vítimas e um criminoso perverso.
E ele se enquadra naquilo que a gente entende perfeitamente. Ele entra ali quase que dogmaticamente naquilo que se caracteriza o Instituto do Serial Killer. O número de vítimas, área de conforto. Quando você procura um serial killer com um número de vítimas, claro, de um serial killer para o outro vai variar o número de vítimas. Quando você vê um com tantas vítimas, eu concordo com a Alessandra, que pode ter mais, isso gera uma dúvida também dos delegados na região que poderia, e provavelmente tem, pelo padrão dele, pelo modus operandi dele, provavelmente tem mais. Mas ele se enquadra exatamente naquilo que a gente espera de um serial killer. O que, por exemplo? Zona de conforto. Ele agia a 850 metros quadrados da onde ele morava. Uhum. Então, um serial killer que mata em zonas parecidas, ele caça, ele é um predador. Então, ele tem que caçar na zona que ele conhece. Então, se é uma área de um descampado, se é uma área de rio, uma área de mato, como era o caso do maníaco do parque, o Parque do Estado, você tem que conhecer aquele ambiente. Nenhum crime em série acontece em um ambiente desconhecido para esse agressor, para esse predador. Obrigatoriamente, ele só vai caçar onde ele tem domínio geográfico. Isso enquadra perfeitamente, que todos os crimes dele têm uma proporção de 850 metros quadrados. Às vezes pode fugir um pouco mais, um pouco menos, mas isso é um padrão. Outra coisa, ele, quando preso, primeiro momento, isso é padrão entre serial killers também, ele nega tudo. Não, mas a gente tem foto, a gente tem vídeo. Não, não sou eu. Isso, quando a gente entrevista em ambiente penitenciário serial killers, eles vão liberando as informações, porque faz parte da manipulação do controle deles, as informações aos poucos. Eles vão jogando com a polícia, eles vão jogando com a equipe técnica para ter o controle da situação. Aqui eu fiz, aqui eu não fiz, aqui eu nego, não, aqui realmente eu fiz. É no momento deles. Então, eles vão falar no momento deles. Inclusive, na hora que ele resolve falar, mesmo aqueles crimes que ele cometeu, alguns, como do primeiro casal, ele diz, não, não fui eu. E o delegado confronta, tá, mas a arma é a mesma. A balística, né, a Alessandra trabalha com balística também, vai falar depois melhor sobre isso, confere que é a mesma arma. Ah, não, mas esse não fui eu. E tem câmeras, tem tudo, tem tudo dizendo que é ele. Outra coisa é que ele se enquadra no padrão de um serial killer. Ele registrava tudo, ele dava nome, ele tinha horário, ele tinha mapa, ele tinha X na data. Não é só ele, inclusive depois a produção vai colocar um gráfico, né, dos serial killers que fizeram a mesma coisa no mundo e na Sim, a gente vai história. trazer. Outra coisa, quando ele bate essas fotos, quando ele cria registro, é uma outra forma de reviver, de controlar e de dominar as vítimas. O Maníaco do Parque fazia isso também. Ele voltava para reviver cenas, entre outros. Ele estava na cena do crime, ele se infiltrava nas investigações, ele queria saber o que estava acontecendo. Então, ele é o padrão A daquilo que a gente chama de serial killer. E como é padrão A, ele vai dizer que ouviu vozes, ele vai dizer que é doente, a defesa vai tentar inimputabilidade. Eu vi a defesa dizendo, primeiro assim, ele tem o direito à defesa, porque constitucionalmente todos têm direito à defesa e contraditório, isso é a nossa Constituição. Então ele tem um advogado constituído, e assim, não tem muito o que fazer nessa defesa. Eles vão alegar inimputabilidade, doença, que ele não tinha controle da situação. Ele tem uma coisa muito curiosa, que é a argumentação, que é a motivação dele. Ele explica que as vítimas, e quando você ouve o interrogatório dele, é muito prolixo e é muito eficiente a fala dele quando ele justifica por que ele mata cada vítima. Ele diz que ele usava táticas de inteligência, de investigação, que ele era muito bom nisso e que ele ia para campo. Ele usava a expressão, inclusive, foi um trabalho árduo de investigação para descobrir que todas essas vítimas eram do crime e que ele estava limpando o câncer da sociedade ou vários cânceres da sociedade. Ou seja, um adolescente que não cometeu crime nenhum. 13 anos, uma menina de 13 anos. É. Não, mas ele afirma que era membro, um do Comando Vermelho, um do PCC. Enfim, ele vai criando... Ele dá uma de Pedrinho Matador, né? Pedrinho Matador que matou todo mundo. No final, foram pouquíssimas pessoas. Era um mentiroso E ele patológico. só matava gente ruim também, né? Lembra? Só gente ruim. Ele era um justiceiro. Então, ele começa a argumentar criando, obviamente, factoides. Porque na hora que um serial killer
caso seja um psicopata confirmado, ele tem o poder de domínio. Quando ele cria essas histórias, esses factoides, faz parte do perfil psicológico dele de dominar a situação. Eu fiz por causa disso, tem uma justificativa. Aí, alguns podem perguntar, ok, ele acredita nisso? Alguém que acredita nisso na forma que ele se manifesta tem uma doença, tem um transtorno mental? Alguém que faz isso tem um nível de delírio? Alguém que faz isso tem um erro cognitivo muito eficiente? Caso seja diagnosticado com psicopatia, um psicopata age dessa maneira? E a resposta é que sim. E que a construção do argumento dele, é um erro cognitivo dele. Ele pode até acreditar naquilo, mas por ter um erro cognitivo, significativamente e obrigatoriamente, ele não tem um transtorno mental. Você tem uma desorganização, uma desorientação da interpretação da realidade que não te obriga a ser um doente. E muitos psicopatas têm crenças muito específicas, que não são crenças a nível delirantes, com dissociações psicóticas, e que podem acreditar efetivamente naquilo que constrói como realidade. Então, para ele, essa era uma realidade. Agora, uma segunda pergunta. É uma realidade que sempre foi dele ou foi construída para uma defesa? Porque a primeira vez que ele é ouvido, ele nega tudo. Se é realmente um indivíduo com transtorno mental e com imputabilidade ou semi-imputabilidade, ele não teria a autodeterminação de planejar o interrogatório dele e dizer que nada fez. Ele simplesmente diria de forma desorganizada o que fez, não o porquê fez. Sim, não, isso é muito relevante, né? E aí, até voltando num ponto que a gente sempre conversa aqui, da necessidade, né, da gente ter esses perfilamentos criminológicos, porque olha só a quantidade de vítimas que esse homem fez e que, possivelmente, se as nossas polícias, a nossa autoridade policial já tivesse, né, esses bancos de perfilamento, talvez ele não tivesse feito tantas vítimas. E é como vocês dois muito bem colocaram aqui, esse número é o que a gente tem conhecimento. A gente não sabe se ele não cometeu outros crimes em outros anos e se ele não fez outras vítimas que estão aí, porque quantos casos ainda são, né, os famosos cold cases, que eles ainda não tiveram um desfecho. E como o Christian aqui muito bem sempre coloca, eles são extremamente manipuladores. Eles vão passar informação que é interessante para ele. Então, ele não vai contar de coisas do passado dele, possivelmente, porque ele não acordou naquele ano e falou, vou sair matando um monte de gente. Ele já veio cometendo outros crimes, possivelmente, correto, Christian? Sim, ele vai construindo uma personalidade criminosa. Ele desenvolveu um processo de maturidade criminal. Essa maturidade criminal, no caso dele, ele foi aprimorando. Ele teve sucesso. Olha o número de vítimas. Isso é um infeliz sucesso. Sim, como são um muitas assassino. vítimas. Ele saía à noite, ele se vestia de preto, ele botava um boné preto, ele se preparava para a caça. Ele era um predador muito eficaz. Ele sabia onde a vítima estava, ele já sabia, ele tinha contato com alguma dessas vítimas. Ele fala muito em Deus, como muitos criminosos. É Deus, é Bíblia, ele fazia parte de cultos, ele fazia parte de igrejas, ele fazia parte de células, ele fazia parte de uma comunidade religiosa de pessoas do bem, pessoas íntegras. E ele fazia parte daquilo, ele estava ali participando, na verdade, investigando, se aproximando das vítimas, criando ali factoides, colocando selo nessas pessoas para justificar seus atos. Não que um serial killer precise justificar para si. A grande maioria deles age por um impulso perverso, de maneira que eles querem obter prazer e controle. Né? O prazer, o controle, isso já é suficiente para um serial killer. Mas nesse caso, o nível de elaboração dele, e isso, claro, ao longo dos meses, até dos anos, com perícias, eu tenho certeza que profissionais da área psi muito competentes de Alagoas vão avaliar e vão ter outras respostas em relação a isso, vão saber se essa argumentação dele é uma crença errada, que a gente chama de erro cognitivo, ele realmente acreditava naquilo, ou era uma justificativa para ele, ou um factoide para a polícia. Então, muitos serial killers sabem, leem sobre. Hoje, com o advento dessa resolução do CNJ que impede encaminhar
em medida de segurança para hospitais de custódia, antigamente isso não acontecia. Então, você via muitos psicopatas recebendo medida de segurança, porque fingiam sintomas psicóticos. Obviamente, não eram psicóticos. Quando iam fazer um exame de sensação de periculosidade 6 meses, 1 ano depois, estava tudo normal. Ó, não oferece mais risco à sociedade, pode sair. Eu poderia falar centenas de casos, né, que eu presenciei trabalhando nessa área ou que eu estudei sobre casos correlatos. E ele tem isso também. Hoje não tem mais essa possibilidade, mas é uma argumentação, é quase um padrão. Quando você vê um serial killer sendo preso, a gente pode até antecipar o que vai acontecer. Aqui ele vai mentir, aqui ele vai dizer que ouvia vozes, aqui ele vai dizer que era maltratado, aqui ele vai dizer que era traumatizado, aqui ele vai culpar a vítima, aqui ele vai culpar todo mundo. É um roteiro. Ele segue um roteiro inconsciente. Ele segue um padrão. É um roteiro. E esse padrão ele precisa ficar muito bem exposto, né? Inclusive para o nosso judiciário. Porque são pessoas muito perigosas. E ainda não temos leis específicas para esses perfis. Eles entram no crime de homicídio com as suas qualificadoras, etc. Mas eles cumprem tempo determinado. Nós temos agora, inclusive, o Francisco de Assis, o maníaco do parque, está perto de sair, e outros. E todo mundo vai sair, alguns já saíram. A gente tem que repensar a legislação também. Essas pessoas não podem, a sociedade tem que ser protegida. Sim. Ele tem direitos e a sociedade também tem direitos. Não, porque a gente acaba vendo muito o direito dele, né? Mas não o direito da sociedade, porque é um homem extremamente perigoso, e você muito bem falou, o maníaco do parque está, né, Às vésperas, né? nas vias de ser, né, libertado, vamos colocar assim, e outros também, e são pessoas muito perigosas. E quando a gente olha, esse homem tem 42 anos. Jovem, né? E imagina a quantidade de crimes que ele já não cometeu. E aí, só para a gente explicar para as pessoas aonde fica essa região do Brasil, eu vou pedir um mapa. Aqui a gente está com o mapa do Brasil, aí a gente vai lá para Alagoas, um estado muito importante aqui, né, do nosso país, é um estado que tem muito turismo. A gente vai para uma cidade que é a capital, que é Maceió, a gente vai para a região que é Levada, Ponta Grossa e Vergel do Lago, onde todos esses crimes aconteceram. Veja só, e é uma área bastante populosa, né? Tem muitas casas, não é uma área, vamos dizer assim, né, que se ele está no meio do mato. O próprio maníaco do parque, ele pegou um parque que grande, ou seja, ele conseguiu também se esconder ali e cometer crimes durante muito tempo. Mas aqui, quando a gente olha esse mapa, quando a gente vê a quantidade de casas que tem aqui dentro, você quase não vê vegetação, né? É pouquíssima vegetação, e foram muitas pessoas, foram 10 pessoas. E, Alessandra, quando a gente para pensar que a última vítima, que é essa adolescente de 13 anos, que ajudou a desvendar, vamos dizer assim, essa quantidade de outros crimes. O quanto que essa vítima foi importante para ligar este assassino aos outros crimes. Inclusive porque também a balística ela foi matadora nesse aspecto. Ele coloca ali, saiu desta arma, esta arma lhe pertence, e aquela coisa, né? É ciência. Não tem como ele dizer que não era daquela arma. Explica para as pessoas, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? O que quer dizer, né, esse banco de perfil balístico que a gente tem também, inclusive qual é essa digital da balística que é tão importante para essas cenas de crime. Sim. Primeiro que essas cenas de crime são cenas em que, por mais que tenha havido um planejamento, por mais que ele stalkeasse essas vítimas, todas essas provas estavam numa cena secundária de crime, que era a casa dele, onde ele planejava tudo isso. Então, até chegar na casa dele, não se tinham esses vestígios. A cena primária, onde as vítimas eram assassinadas, eram mortas ali, tinha muito pouca coisa. Ele perseguia, chegava, atirava e fugia, né? Então, quanto menos condutas durante o homicídio, menos vestígios. E ainda que tivesse material próprio dele, como
fios, fibras, DNA. Era uma área em que se passava muita gente. E mesmo que chegassem no DNA dele no local, ele morava ali perto, ele estava num raio de 850 metros. Então isso não seria suficiente para dar a autoria. Porém, os projéteis encontrados nessa última vítima carregavam características únicas que eram compartilhadas pelos projéteis encontrados em outras vítimas. Então, a partir disso, né, a partir da microcomparação balística, em que a gente pega ou projéteis que a gente não sabe de que arma vieram, como nesse caso, né, de assassinatos diferentes, de homicídios diferentes, e compara no microscópio comparador, eles trazem para a gente elementos específicos que individualizam aquele projétil. Ou seja, aquele projétil só pode ter saído do cano de uma única arma de fogo. Porque, por mais que as armas sejam parecidas, que elas sejam produzidas da mesma forma, né, os canos das armas, eles trazem características únicas, que são os estriamentos finos, né? Então, quando a gente compara, pega duas armas do mesmo modelo, da mesma fábrica, né, e atira produzindo padrões. Para produzir esse padrão, a gente atira em um tanque de água ou em um túnel de Kevlar. Por que a gente faz isso? Para que esse projétil não sofra outras interferências. Então, a gente tem a impressão naquele projétil do cano daquela arma. Para produzir esse cano, como é que faz isso, né? Então, você tem um cilindro de metal e passa uma broca por ali. Passa uma broca, depois um polimento. Quando essa broca produz esse cano, né, produzindo aquele raiamento que dá o giro do projétil que confere a estabilidade, a broca, ela também sofre desgaste. Então, além do desgaste da broca e do cano, que já deixa os canos diferentes, digamos assim, principalmente entre lotes de produção de arma de fogo, nós temos o desgaste natural da arma. O que isso quer dizer? De acordo com o armazenamento, se esse cano foi oxidado ou não, de acordo com como que essa arma é limpa, cada cano vai adquirindo características únicas. Então, a gente tem estriamentos que são muito específicos de cada cano. Quando o projétil passa por ali, ele adquire esses estriamentos. Então, se eu tiver duas armas da mesma fábrica, do mesmo modelo, eu atirar com uma e atirar com outra, esses projéteis serão microscopicamente diferentes. E aí, você tem como provar que que o que sobra vai ser o estojo, não é isso? O estojo ou o projétil. Veio, né? daquela arma. Como é que a gente faz isso? A gente pega um projétil, pega o outro, nós temos um equipamento chamado microscópio comparador, né? Então ele tem basicamente dois conjuntos de lente. Então a gente coloca um de um lado, um de outro e olha, no nosso campo visual a gente vê a tela dividida. E aí você lado um lado outro, a gente vai girando até que dá um match. Como impressão digital. É nessa hora que quebra as pernas da defesa, porque vai dizer o seguinte, não é dessa arma. Como que não é? Se cada arma é única como uma digital, Sim. não tem o que se discutir. Se está aqui, se esse é igual a esse, é ciência. Sim. Então, assim, é a ciência que sempre está ajudando e está colaborando na investigação. E como se não bastasse, nós temos hoje um banco de perfis balísticos, que é nacional. Então, todos esses projéteis de crime ou projéteis que são padrões de armas, a gente coleta aquilo e insere nesse banco nacional. Então, nós temos catalogadas por calibre, por raiamento, por uma série até por tipo de projétil, por uma série de parâmetros que dá para nós um banco de dados com as informações de tudo isso. Então, por exemplo, vamos supor, tem 9 homicídios, está lá no banco de dados. O que a gente sabe? Olha, esses 9 são dessa mesma arma. A hora que chega essa última arma, você liga esses 9 homicídios com essa arma. E olha como isso é importante, não é? Sim. Meus 2 grandes amigos, é aí que mata a charada e que você tem... É a peça que faltava. O famoso serial killer. Porque tudo saiu da mesma arma, não eram armas diferentes. Olha como é importante esses bancos, né, de ciência, o banco balístico, o banco de digitais, o banco de DNA
e o Christian com essa cara triste querendo o banco de perfilamento criminológico. Ele e todos nós. E a gente vai repetir aqui 1 milhão de vezes, uma hora ele chega, né, gente? Tá chegando, aos pouquinhos tá chegando. São Paulo aí vai tá fazendo história, né? Vai estar começando aí com esse banco. Breve vão ter mais boas notícias e novidades e a gente espera que os outros estados copiem, né? Porque o que é bom tem que ser copiado, né? E porque quanto mais a gente tiver de informação, mais crimes serão solucionados. Mais criminosos, principalmente esses criminosos que são extremamente cruéis e perversos, eles precisam sair do convívio da sociedade. Essas pessoas são muito perigosas. Olha a quantidade de vítimas que esse homem fez e num espaço tão curto de tempo. E aí eu até vou pedir para a gente continuar, eu vou pedir uma arte, que é a arte da linha do tempo, para as pessoas entenderem como foi o período. A gente tem aqui, ó, no dia 19 de outubro de 2023, ele vai matar a Micaele Leite da Silva, uma moça de 21 anos. Depois, no dia, olha só como o espaço é curto, né, entre um e outro. 11 de dezembro de 2023, ele mata a Luíse Gibson Vieira de Mello, 18 anos. Aí nós vamos ter, no dia 15 de dezembro, poucos dias depois, de 2023, ele vai matar a Beatriz Henrique da Silva, de 25 anos, uma outra moça. Ele tem muito problema com mulher, né? Aí no dia 18 de dezembro, olha o intervalo, são dias, né? Ele mata Débora Vitória Silva dos Santos, de 21 anos. Aí nós temos dia 18 de dezembro, no mês de dezembro ele fez um strike, né? De 2023 ele vai matar John Lennon Santos Ferreira, de 20 anos. A mãe gostava do John Lennon, né? No dia 8 de janeiro de 2024, também poucos dias depois, ele mata o Joseildo Siqueira Silva, filho, de 24 anos, todas as pessoas muito jovens, né? Muito jovens. Aí ele dá uma espaçada grande aí de tempo, quer dizer, grande, de alguns meses, ele vai para 8 de junho de 2024, ele mata a Tamara Vanessa da Silva Santos, 21 anos. Aí nós vamos aí para o dia 21 de junho, também poucos dias depois, de 2024, ele vai matar o Emerson Wagner da Silva, de 17 anos. Aí vamos caminhar. No dia 3 de agosto de 2024, ele mata Ana Clara Santos Lima, de 13 anos, que aí é essa adolescente. Aí no dia 26 de agosto de 2024, ele mata Ana Beatriz Santos Tavares, de 13 anos. Outra adolescente, outra menina, né? Aí no dia 27 a 31 de agosto de 2024, é quando a polícia vai divulgar as imagens desse suspeito, né? Essas imagens são divulgadas e o Albino é preso poucos dias depois, em 17 de setembro, na sua residência. E ele pegou um mês, né? Mês de dezembro, Christian, que é um mês, assim, muito importante para os brasileiros, né? Porque a gente está chegando no final do ano. Quando a gente pensa naquela região também de Maceió, é uma área que tem muito turismo, muitas pessoas viajam para o Nordeste no final de ano, não só do Brasil, mas fora do Brasil. É um local, né? O Nordeste brasileiro é um local muito procurado para o turismo e as pessoas estavam vivendo um terror, porque ele, no mês de dezembro, ele fez várias vítimas em poucos dias. Como que a gente explica, né, ou entende esse padrão? Porque ele vinha ali, mais ou menos de um mês para o outro, daí em um determinado mês ele faz um monte de vítimas, aí ele vai para janeiro, depois ele vai dar um espaçamento. O que mudou ali, Christian? Tem 3 meses importantes ali, que é dezembro, junho e agosto. Isso. É onde tem o maior número de vítimas. Isso. Isso entra muito na interpretação, na individualidade de cada criminoso. Aí quando as pessoas dizem, tá, mas ele tinha um padrão próprio, ele tinha uma maneira de agir, tinham situações, meses e dias simbólicos para ele agir, isso é verdade. Isso não é coisa de filme, não é fantasioso, não.
criminosos em série têm referências próprias. Eu não sei qual é a referência dele. Observe que dezembro é um mês de festas, é um mês de férias, festas. Maceió é uma cidade belíssima, as praias de Maceió, Sim, do estado de Alagoas, são muito muito importante. procuradas. Então, dezembro tem várias. Aí tem uma em janeiro, ele pula para junho. Tem E janeiro também é uma época ainda de férias, de muito turismo nessa região. e ele pula depois para junho e agosto. Então, me lembra período de férias, ou pré-férias, dezembro, junho, depois voltando em agosto. Aí entra a investigação psicológica forense, eu digo investigação para entender as motivações. Porque assim, Carla, muito da investigação, da parte policial, da parte da perícia psicológica psiquiátrica, quando a gente vê um caso assim, a gente analisa, só que a gente chega até o meio do caminho, pelas informações que a gente tem. Depois é necessário, imprescindível, que você avalie, que você entreviste técnico-cientificamente esses indivíduos, porque a única pessoa que vai me fazer entender realmente o porquê tudo aquilo é essa própria pessoa. Então o profissional sai da especulação, eu não vou ficar, a gente não pode ficar especulando, né, Alessandra? Tá, talvez ele tenha isso por causa disso. A gente vai ter que ir na fonte. Ó, por que que você... É isso que o FBI fez nos anos 70 e 80. Sim, aquilo Foram é para as incrível. prisões falar com os serial killers. Tá, mas por que que você fez isso? Por que que você escolheu essa vítima? Por que foi à noite e não foi de dia? Por que que você usou faca aqui? Por que que você usou mais violência aqui? Por que que você sufocou aqui? Por que que você atirou aqui? Então a gente sai do campo da especulação e tem que aprender diretamente com a pessoa. Então ainda não sabemos, não temos a informação quais as impressões simbólicas projetivas dele que determinaram dias e meses. Então, primeiro no espaçamento de 4 dias, depois de 3 dias, depois de um dia, depois de 2 de um dia, ele para. Ele estava satisfeito? Algo aconteceu? O estado dele de adrenalina, de desejo, de movimento para o crime, de busca de satisfação no crime, aquilo ali foi suficiente para ele aquele mês, ele entra num estado ali de letargia até voltar, isso a gente só vai saber efetivamente entrevistando ele. Mas, para não deixarmos de dar alguma resposta padrão nesse caso, a gente vê períodos de muita movimentação numa cidade que é turística. No entanto, os crimes dele eram à noite e de madrugada. Ele não cometeu nenhum crime de dia. Até onde eu sei, nenhum crime ele atirou Foram de dia. todos à noite. Todos à noite. Então, isso já é um padrão específico. Obviamente, mesmo numa cidade turística, os turistas nessa hora estão nos hotéis. Sim. Ou nos bares, longe de uma área periférica que ele morava. Então, isso é um padrão muito dele. Essa foto, por exemplo, que ele está no cemitério, a foto é de dia, o ato é à noite. Então, esses padrões comportamentais, essa forma de agir, é muito dele. Ele bater foto, o nível de registro, o que ele prioriza no registro das anotações, isso fala muito do nível de organização dele. A partir desse nível de organização, dessa manifestação de fotos, anotações, datas, é que a gente vai entender efetivamente o perfil psicológico dele, as movimentações e decisões. O que caracteriza uma estrutura, uma personalidade? São as decisões, interpretações e formas que eu reajo ao mundo, e a esse mundo que eu vivo. E eu interpreto ele, reajo a ele e dou significado e significância para o mundo. Então, ele fez a mesma coisa. Serial killers, dessa maneira, eles têm uma estrutura cognitiva muito própria, de caçadores, eles não têm uma inteligência acima da média, mas eles têm a paciência, caso seja um psicopata, até a sua resposta neurofisiológica é adaptativa para não ficar ansioso, nem depressivo. Isso me chama atenção, me permita dizer, colocar nesse assunto que ele relata, não é, Alessandra, que ele tinha tratamento por depressão, por ansiedade, pelo menos é o que ele diz. Uma coisa é o que a pessoa diz, outra coisa é a realidade. Tem que confirmar isso então, tudo. Eu acho que era importante nesse caso, Carla, eu tenho certeza que a polícia está fazendo uma boa investigação e vai continuar fazendo, fazer um levantamento se isso é real, porque no depoimento, no segundo ou terceiro, que ele abre tudo que ele fez, ele fala de medicações que ele não sabe dizer o nome,
ele fala de sintomas que ele se enrola, ele não consegue dizer o nome dos profissionais da psiquiatria e da psicologia que atendiam ele, nem data, nem hora. Ele vai jogando informações para chegar na seguinte conclusão: não, eu sou doente, eu tenho depressão, estava muito triste. E psicopatas, de maneira geral, não têm essa estrutura depressiva de ansiedade. Então, eu acredito que as próximas semanas e meses serão suficientes para esclarecer isso. Mas então ele pode também estar jogando tudo isso para poder ganhar aí, vamos dizer, né, nesse jogo do xadrez Uhum. criminal, tentar ganhar algumas posições. Então, olha, né, eu sou vítima, sou doente, tenho uma... Porque depressão, gente, é uma doença, Uhum. mas uma pessoa que tem depressão, ela, né, ela sabe os remédios que ela está tomando, ela não tem Sim. nenhuma demência, que ela não, Claro. não consegue lembrar do nome do remédio, que ela não consegue lembrar aonde ela faz o tratamento, que ela não consegue lembrar quem são os profissionais que a atendem. Ele não tem demência, ele tem depressão, que são coisas completamente diferentes, correto? Exatamente. E, repito, isso é um padrão de criminosos em série. Estupradores em série também, que não são assassinos, mas estupradores em série têm esse padrão comportamental também. Quando você entrevista, avalia, eles trazem toda uma carga de doença, de sofrimento, de traumas, e quando você vai realmente investigar tudo isso, são factóides, são puras mentiras. Em relação aos medicamentos, a perícia vai achar. A perícia esteve na casa dele. Não é possível que uma pessoa que faça tudo isso de tratamento não tenha uma receita, não tenha um medicamento. São coisas que a gente procura. Né? Então, às vezes até a gente acha coisas a mais. Né? Às vezes você vai atrás de um assassino, você acha tráfico de medicamentos. Você vai atrás de uma morte suspeita, você acha ali substâncias absolutamente proscritas pela Anvisa. Né? Então, se tiver, a perícia acha. São remédios controlados. Exatamente. Isso tem que ficar registrado. Isso a investigação também vai atrás. Então, essas mentiras, elas vão sendo desfeitas. Caem E por conforme a polícia, a perícia, a inteligência vai desfazendo essas mentiras, ele vai criando outras. Por isso que ele vai mudando de narrativa. Não, e todos esses medicamentos, como a Alessandra muito bem falou, são medicamentos controlados e, inclusive, isso tem um banco, tem um registro, né, de venda. Então, assim, desde a farmácia que vendeu precisa guardar, né, a documentação por um determinado período de tempo, como esses remédios vão lá também, né, para a nossa vigilância sanitária, no caso a Anvisa, eles têm a informação de quem está usando determinado medicamento. Ou seja, é fácil de saber se você está usando aquele medicamento ou não. Porque os medicamentos para depressão são medicamentos controlados e está correto, porque você precisa, na verdade, uma supervisão médica para tomar esses remédios. E eles precisam ser adaptados, porque não é que nem uma Novalgina que você toma. Olha, toma um comprimido que vai passar a sua dor. Depende de pessoa para pessoa, ela vai tomar um medicamento, umas pessoas precisam de doses mais fortes, outras mais fracas, Trocas outra de medicamento. de combinação de remédios, não é isso? Isso na psiquiatria chama de calibragem da medicação. O próprio médico vai calibrando, agora mais, agora menos, e demora meses para ter um efeito concreto, medicação. Você não toma no mesmo dia, olha, já estou bem, minha Tô tristeza... ótimo, né? Não, Acabou é minha uma depressão. calibragem que dura meses e anos para se adaptar. Exatamente. E ele, na verdade, como o Christian muito bem falou, pela organização dele, ele também vai acabar cometendo um erro, que é ser organizado demais. Porque ele vai deixar coisas escritas. Ele vai deixar vestígios que vão ajudar a perícia, de um lado, vão ajudar a polícia, inclusive vão ajudar a psicologia forense a determinar esse padrão e esse perfil dele. E a gente fez uma arte, até para... E eu vou pedir para o Christian também ajudar a gente a comentar essa arte, mostrando como esse tipo de padrão é muito comum entre os serial killers. E eu vou pedir a arte 2. Olha aí, os serial killers famosos, né, conhecidos por fazer anotações. A gente tem ali os americanos, como Ted Bundy, que mantinha um diário com detalhes sobre suas vítimas e crimes, o Dennis Rader, que é o BTK, Bind, Torture e o Kill, né, eram os apelidos. Ele registrava suas vítimas em um diário, incluindo fotos e detalhes dos crimes. A gente tem o Gary
Ridgway, que é o assassino de Green River, que mantinha também um diário com informações sobre suas vítimas e locais de crime. O famoso Dahmer, né, Jeffrey Dahmer, que escrevia detalhes sobre suas vítimas em um diário e ainda fazia desenhos. Aí a gente vai ter os internacionais, como o Peter Sutcliffe, que é o assassino de Warwickshire, que mantinha um diário com informações sobre as suas vítimas. O Andrei Chikatilo, que é o assassino de Rostov, que fazia anotações sobre suas vítimas em um caderno. Olha quantos, né, Christian? O Dennis Nielsen, que escrevia detalhes sobre as suas vítimas em um diário. Aí vamos aí o nosso Francisco Antônio Laureano, o maníaco de Córdoba, né? Que mantinha também um diário com informações sobre suas vítimas. E a gente ainda tem o H.H. Holmes, que mantinha um álbum com fotos. Olha só, esse já tinha fotos, informações sobre suas vítimas. O Ed Gein, que fazia anotações sobre suas vítimas e também criava máscaras de pele humana, uma pessoa bem perversa. O Richard Ramirez, que o Christian conhece bastante também, que é o assassino noturno, que escrevia poemas e anotações sobre suas vítimas. Quando a gente olha esse quadro aqui, isso aqui é assustador, né, Christian? Eu fiz questão de separar esses casos e mandar para a produção para enriquecer o nosso raciocínio e mostrar para as pessoas que ele não foge de um padrão. Ele entra exatamente do padrão de serial killers. Então, controlar, anotar, escrever, reviver, faz parte de muitos do mundo inteiro. Então, ele reproduz esse comportamento, ele tenta manter o controle, e é uma grande burrice também, porque isso aqui é exatamente... É vestígio. Mas eles não, para eles é tão satisfatório que eles não estão nem aí pro isso. vestígio. É como o pavão na natureza, quando você pensa em seleção sexual. O pavão prefere abrir as suas penas, né, se torna um alvo até, para chamar a atenção da fêmea, para atrair sexualmente a fêmea, e ele se expõe para os predadores. Mas a questão do domínio da seleção sexual é tão importante para ele que é um risco que vale a pena. Então, para eles, a satisfação é tão grande ter esse controle que é um risco que vale a pena. E acaba que fica tudo documentado, e tem outros casos no Brasil de serial killers que anotam isso também. A Alessandra sabe até de alguns casos conjuntos que a gente encontrou diários, né, Alessandra, na casa de alguns serial killers, a gente não pode ainda falar que são casos em andamento. Mas depois a gente vai poder, tá, gente? Mas exatamente registros assim, né? Eles guardam celulares, guardam anéis, guardam relógios, guardam óculos. Guardam arquivos, né? Sim, eles guardam tudo. Eles fazem com nome, com caixinhas. São tesouros, né? Sim, são tesouros particulares. Então, é um procedimento padrão, ele não traz uma novidade, mas ele traz aquilo que nos remete a entender ele exatamente como um serial killer clássico. E aqui, né, Alessandra, além dos vestígios psicológicos, tem vestígios... Isso aqui é maravilhoso, né? Isso é praticamente um presente para a perícia. Sim. Quando estão anotados em papéis, né, em registros físicos, o que é muito importante para nós é o nosso setor de documentoscopia, que eles conseguem fazer por um exame grafotécnico, que não é o grafológico, grafologia é outra coisa, né? Eles conseguem analisar se a pessoa que escreveu aquilo é o assassino ou não. Porque é claro que eles vão dizer que aquilo não é deles. Sempre. Eles vão inventar alguma coisa assim. Alguém é um alienígena. Hoje, um alienígena. Hoje os mais espertos colocam isso na nuvem, porque a gente tem o fenômeno do stalker, né, digital. Sim. Então isso facilitou, por um lado, a vida dos serial killers, mas, por outro lado, a gente recorre ao núcleo de informática, que conseguem coisas maravilhosas. Não adianta colocar senha, criptografar, colocar digital, apagar, pode fazer o que for, os nossos peritos vão pegar. Então, se seguiu aquela pessoa, se armazenou foto, isso também serve para os crimes de pedofilia. Né? Eles ficam mudando de VPN, achando que a perícia não vai achar, mas vai. Né? Então, não adianta usar esses subterfúgios. Não, vou colocar numa nuvem com não sei que senha, com não sei que criptografia. Ai, dá até a gente vê isso todo dia. Né? Chega no núcleo de informática, os caras debulham aquilo ali e entregam bonitinho para a investigação. Né? E esse nível de tentativa de encobrir os vestígios,
a gente percebe que, de novo, né, voltando para o comportamento, que não é uma pessoa que está fora da realidade compartilhada por nós. O que ele não quer é ser pego. Ele não quer parar de matar ou ele não sabe o que está fazendo. Ele Ele sabe só não o quer que tá ser fazendo. ele sabe. Ele não é doente, ele é assim, é uma forma de ser no mundo. Não é uma doença. Né? Então não adianta, a gente vai pegar. E aí, tem um detalhe aqui que a gente tem que sempre guardar, né? As melhores partes para o final aqui, que é muito interessante. E eu vou ler aqui para vocês o que os peritos descobriram, né? Porque quando eles chegam no dia 17 de setembro na residência, né, aonde ele morava com o pai, eles vão achar o revólver, a pistola calibre 380, né, que a pistola que ele usava, né, nas mortes, além das munições, as roupas que correspondiam ao vídeo de segurança e o celular dele. E olha o que eles encontram no celular desse serial killer. Os peritos descobriram 2 pastas intituladas Odiadas Instagram e Mortes Especiais, onde o Albino organizava registros de suas vítimas. Havia fotos dos assassinatos ao lado de calendários marcando a data do crime e selfies. Ele fazia selfies dele ao lado das lápides das vítimas, como a gente está mostrando aqui. Aquilo são as selfies que ele fazia. Ele tirava selfie. Além disso, o celular dele continha fotografias de pessoas vivas, indicando que poderiam ser futuros alvos. Ou seja, ele usava as redes sociais para caçar essas vítimas. Olha que pessoa perversa. Aí, eu acho que esse pedaço aqui, ele é tão importante, porque não dá para dizer, né, que o cara estava surtado, que o cara tem doença mental. O cara tem desejo de matar, né? E é isso que me dá raiva que os nossos legisladores não entendem. É isso aqui, gente. A gente precisa de lei especial para esse tipo de criminoso. Não é isso, Christian? Exatamente, isso é um repertório comportamental. Nós temos que entender que pessoas normais podem fazer coisas perversas e que a doença mental não tem nada a ver com isso. A minoria de pessoas com transtorno mental cometem atos de violência, não chega nem a 2%, a minoria. Então, quando você olha para esse cenário de crimes, a ampla maioria é qualquer pessoa. Ok, quando a gente fala em crime em série, em serial killer, a gente fala num fenômeno muito específico comportamental. Dos serial killers, entre 80% a 90% deles, já é demonstrado técnico-cientificamente que possuem psicopatia. E entre 10% a 20% são indivíduos delirantes. Pouquíssimos esquizofrênicos dentro desse cenário. O pensamento delirante, a patologia do delírio, do transtorno delirante, faz parte de muitos serial killers que não se enquadram dentro da psicopatia, como era o caso do próprio Dahmer. Ele não era um psicopata. Alguns acham que era, mas você analisando criteriosamente, o Dahmer não era um psicopata. Ele tinha muitas outras era um questões. Delirante, com esquizotipias, outras coisas, transtornos de personalidade. Ele tinha todo um movimento bizarro, um comportamento bizarro, que poderia ali sim caracterizar da semi-imputabilidade e inimputabilidade dele. Mas é raro, como Ed Gein. O Ed Gein também era inimputável. Aliás, o Ed Gein inspirou o filme Psicose, um dos que inspirou Silêncio dos Inocentes, etc. Ele tinha um quadro delirante. As explicações dele eram delirantes. Você vê o quadro dos canibais de Garanhões. Sim. Você vê um quadro delirante também na sua explicação. Então, sim, há uma porcentagem menor de indivíduos que cometem crimes em série e têm transtornos mentais. Aí, transtorno delirante, sim, entra na categoria de transtorno mental. Mas é a minoria, e eu entendo até então que não é o caso desse indivíduo. E aí tem uma pergunta que ela é muito recorrente aqui, né? Assim, a gente quando fala sobre esses crimes, né, a gente fala de pessoas que são muito perversas. Ele é uma pessoa perversa. Sim. E o que as pessoas perguntam, todos nós somos perversos? E se sim, por que
umas pessoas controlam o seu lado perverso, esse lado sombrio, e outras não? A natureza do mal, a natureza da perversão, a natureza da violação de regras é do humano. A gente não pode esquecer, Carla, que nós fazemos parte de uma classe de animais. Nós somos símios, nós somos primatas superiores. Nós temos 99% de correlação genética com chimpanzés. Nós temos mais proximidade, nós chimpanzés, do que chimpanzés e gorilas. Então a gente não pode esquecer a nossa natureza animal. Ok, houve uma revolução cognitiva, temos princípios, ou tentamos ter princípios éticos e morais, mas nós temos uma carga de sobrevivência adaptativa, impulsiva, agressiva, tão significativa, tão forte, que o nosso pequeno lobo pré-frontal, que foi a última coisa que evoluiu no cérebro, tem muito trabalho todo dia para segurar nossos impulsos. O equilíbrio psicológico, o equilíbrio emocional é uma coisa dificílima de nós termos, porque nós somos movidos por instintos, emoções, pensamentos, atribuições, responsabilidades, carga, estresse. Então, o ser humano, a nossa carga é imensa da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. É impossível uma pessoa manter equilíbrio diário e não explodir, não se irritar. Então as pessoas têm esses comportamentos agressivos, perversos, disfuncionais, na medida certa do nosso lado humano. Alguns vão se destacar mais, alguns vão criar padrões comportamentais. Por que você é jornalista? Porque eu sou psicólogo e porque a Alessandra é perita e já quase psicóloga. Porque também será já psicóloga. Nossa, uma psicóloga, perita e psicóloga, aí sai de baixo, né, gente? E das boas. Então, é verdade. E por que as pessoas têm essas decisões? Porque são padrões humanos, porque um padeiro, porque outro é artesão, porque dentro da possibilidade do humano na sociedade, nós temos papéis sociais. O crime é um papel social, como Émile Durkheim, pai da sociologia, dizia. É óbvio que tem que ter crime, é óbvio que tem que ter violência, isso é um padrão comportamental. Agora, associar a nossa vulnerabilidade, a nossa instabilidade com uma doença, são poucos casos que pessoas com disfuncionalidades mais transtorno mental cometem crime. A grande maioria são pessoas com vulnerabilidades, mais violência, sem transtorno mental, e aí entra a psicopatia e muitos crimes em série. São padrões comportamentais que são repetidos ao longo da história, que vêm se repetindo. Não é uma novidade. Não são comportamentos, por exemplo, o crime do Discord que você tanto atua, é uma novidade. Mas é uma novidade por causa do advento das redes sociais. Na hora que a gente acabar com essas redes, eles vão para outro lugar, eles vão migrar para agir de uma outra maneira. Isso é fato. Mas é o instrumento que eles têm. Essa é uma novidade. Mas o comportamento disfuncional, perverso, agressivo, faz parte da nossa história evolutiva, a gente querendo, gostando ou não. Então ninguém age hoje indiferente a toda uma carga genética, histórica, sociológica, sócio-histórica que nossos antepassados trazem. E aí você pergunta, nossa, mas qual o nível de influência que meus antepassados sócio-históricos e hominídeos, etc., têm sobre mim? Toda. Porque em nível de evolução, tudo que a gente viveu até agora é muito pouco. A raça, a espécie Homo sapiens, viveu apenas um pedaço, por exemplo, do que os Neandertais viveram. A gente viveu muito menos ainda do que eles viveram na história evolutiva. Então, nós somos violentos, nós somos agressivos, nós somos disfuncionais, com a habilidade cognitiva de sermos éticos, religiosos, morais, corretos, íntegros. Essa é uma decisão e um exercício diário também. E aí, Alessandra, explica para as pessoas também, porque é uma outra pergunta muito recorrente quando a gente, né, traz esses casos que envolvem serial killers, na verdade. Qual é o desafio da perícia? Porque são várias vítimas, né? No caso dele, ele estava ali num raio, né, de proximidade, mas são locais diferentes. A gente tem homens, tem mulheres, não é que tem adolescentes, tem pessoas muito jovens. Qual o maior desafio para a perícia? Olha, eu acho que esse passo
de identificar que nós estamos de fato em frente a um serial killer, eu acho que exige análise e exige muita ponderação. Porque crimes com arma de fogo ocorrem aos milhares. Infelizmente, eles não são exceção. Então, para você encontrar um padrão de local de crime, porque imagina o perito que chega no local, a única coisa que ele tem é uma pessoa baleada. A gente não tem essas informações todas que nós estamos trazendo aqui. Isso tudo vem a posteriori. Então, você tem tiro de um calibre relativamente comum, que é o 380. Você não tem, no momento do local, você não tem câmeras de segurança, você não tem como levantar pegada, você muitas vezes não tem como levantar digitais, porque é um local público. A gente até levanta, mas dificilmente isso vai chegar num ponto final. Então, para você chegar e falar assim, olha, esses crimes, esses aqui, daquele universo de crimes que estão sendo investigados, você separar esses, falar, olha, esses têm o mesmo padrão, isso aqui é um serial killer, isso muitas vezes é difícil. Nesse caso, nós tivemos uma prova cabal, que é a prova balística. Quando comparamos todos os projéteis, não tem como dizer que não é. Mas, às vezes, isso não acontece. Às vezes, nós temos estupros. Quantos estupros acontecem por hora? Muitos. São muitos. Dentro desse universo, você tem que separar aqueles semelhantes. E, muitas vezes, para separar esse tipo de padrão, você precisa do depoimento da vítima. E, às vezes, ela não consegue te dar esse depoimento. Não é porque ela não quer. Ela não consegue falar, ela não consegue se lembrar. Não, e reviver a violência é muito difícil. É muito difícil, A tomada de um depoimento especial é uma coisa que tem que ser feita com uma técnica muito apurada e com uma sensibilidade muito apurada. Porque senão, além de você retraumatizar essa vítima, aumentar o sofrimento que ela já tá passando, você não consegue obter as informações. Não pela má vontade da vítima, mas porque ela não consegue. Então, quando a gente tem uma realidade violenta como a nossa, temos números de Vietnã todos os dias nas grandes cidades, e você tem que separar um grupo de crimes para falar assim, olha, isso é um padrão, isso é muito difícil. Daí a necessidade do banco de perfil criminal, Porque aí nós colocaríamos os perfis todos nesse banco e a inteligência artificial ajudaria a gente a trazer, falar, olha, isso aqui é parecido, vale a pena dar uma olhada. Como o SINAB, como o banco de DNA. A hora que bate um DNA de um criminoso, ele fala, olha, esses crimes aqui têm algo semelhante. Olha para isso aqui. O SINAB também, que é o banco de perfis balísticos. Olha, nós temos esses projéteis todos semelhantes a esse. Dá uma olhada, vê se não é o mesmo. Se não é a mesma pessoa, Vê se de fato não é o mesmo. Porque todos esses sistemas, ou mesmo o EIFES das impressões digitais, eles não te trazem a resposta final, eles te trazem aquilo que é mais semelhante. E aí o perito vai analisar. E aí você traz as outras informações que vêm da investigação, que vêm de local de crime, e aí você consegue falar, olha, isso aqui está seguindo o mesmo padrão. A gente, é uma conversa de poliana a gente achar que vai acabar com o crime. Mas será fantástico se a gente conseguir solucionar todos os crimes, porque isso é a resposta que a sociedade mais quer, Mostrar que aquela pessoa não vai ficar impune. E nós, a pedidos dos membros do canal, eles mandam sempre muitas perguntas, e mandaram perguntas antecipadas, e a produção escolheu aqui algumas excelentes perguntas. A gente não vai trazer o nome das pessoas, porque às vezes várias pessoas fizeram mais ou menos a mesma pergunta, perguntas muito parecidas, mas fizeram perguntas tanto para o Christian como para a Alessandra. E eu vou trazer aqui uma para o Christian, que tem várias aqui, a gente vai vendo se dá para responder todas. Uma das perguntas, eu achei bem interessante aqui, Christian, é a seguinte: de que forma que o uso das redes sociais como ferramenta de monitoramento reflete características modernas de perfis criminosos? Eu acabei de falar sobre isso, inclusive. As redes são positivas, a internet é positiva. É como eu sempre uso o exemplo da faca. Eu posso pegar uma faca para cortar um pão, passar manteiga, cortar uma carne, cortar uma verdura ou matar uma pessoa. Então depende muito. Uma pessoa que quer fazer o mal, ela vai buscar um caminho, seja ele qual for, para cometer. E as redes sociais entram nisso. Aí tem uma aqui que é bem interessante aqui para Alessandra.
Como as características físicas semelhantes das vítimas influenciaram a investigação? Foi necessário cruzar informações entre casos anteriores, né? Seria importante isso? Sim, sim, né? As características físicas das vítimas num determinado espaço de tempo, numa determinada localidade, traz para a gente essa bandeira vermelha de um padrão. Fala, olha, pode ter um padrão aqui, um padrão de crime aqui. Uhum. Né? Então isso faz com que a gente volte a atenção e destaque, dentre aquele enorme conjunto de crimes, aqueles que chamam a atenção, aqueles que são parecidos, digamos assim, para tentar agrupar num conjunto de comportamentos que vão revelar para nós um serial killer. E aí tem uma outra muito boa aqui, ó, Christian, que é o seguinte. A organização metódica dos crimes, como registros detalhados e pasta no celular, aponta para qual tipo de transtorno psicológico ou de comportamento? Um transtorno zero, nenhum. Leva exatamente para o nível de organização, controle, flexibilidade cognitiva e capacidade de planejamento. Ao contrário, isso mostra que ele não tem transtorno nenhum. Isso não seria tipo um transtorno como uma coisa obsessiva? Não. A organização dele, ser Não. muito organizado? Não. Ele era um criminoso em série. Era uma organização para ter o controle daquilo que ele fazia. Olha só, Ele viu? não tinha... Desculpa, eu te interrompi. Não, porque você né, tira até a coisa das lendas, né, dos mitos. Então isso não seria um transtorno. A organização dele não é um transtorno. Teria que ver a casa, teria que avaliar, mas nada apareceu até então que ele tinha um nível de um transtorno obsessivo compulsivo, algo semelhante, ou algo que corrobore a isso, alguma comorbidade. Muito bom. Aí tem uma outra aqui que é boa também. As tecnologias de segurança, como câmeras que capturam albino antes de seus crimes, têm sido suficientemente exploradas para evitar novas tragédias? A gente está usando bem essas câmeras de segurança? Olha, o uso das câmeras de segurança, né, inclusive com programas específicos como o Detecta, que nós temos aqui em São Paulo, ele está sendo cada vez mais explorado. Ainda existem lacunas, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento facial, né, os ângulos e definição de reconhecimento facial, mas cada vez mais essa tecnologia vem ajudando a polícia a solucionar os crimes. E aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui, né? O que a gente precisa para avançar em relação ao combate desse tipo de crime? Porque é um crime específico, a gente está falando de um serial killer. E a gente sabe que ele não é o último. Tem muitos aí que talvez ainda não foram descobertos. Tem muitos casos que aconteceram e que talvez a polícia não tivesse conseguido fazer essa ligação. Então ele foi pego num crime e os outros ainda não foram desvendados, mas tem relação com esse crime. O que a gente precisa fazer para avançar? No seu ponto de vista, Christian, e no seu, Alessandra? O meu ponto de vista, desculpa, é a bandeira que eu defendo do perfilamento criminal. Todo DHPP do Brasil tem que ter um grupo de perfiladores criminais, uma equipe de perfiladores criminais, que são crimes especiais. Tem que ter pessoas trabalhando nessa área, psicólogos criminais, psiquiatras, peritos, médicos, uma equipe especial para pensar só o comportamento desses indivíduos. Então a gente defende isso, né, Alessandra? Do perfilamento criminal, que tem que ter... Tem muita gente boa no Brasil que tem formação nessa área, muitos psicólogos e psiquiatras de extrema qualidade que podem contribuir com as suas polícias locais, mas falta... eu não sei o que falta, isso me intriga. Por que secretários de segurança do Brasil inteiro não absorvem isso, não entendem isso, não fazem isso acontecer, os delegados gerais, porque é uma coisa tão simples, que não é cara, tem tanta gente boa querendo colaborar com a pesquisa, a parte de pesquisa, para montar esse perfilamento, para fazer o perfilamento diariamente, porque não é só o serial killer homicida, é o estuprador serial, e todo estuprador é serial. E o grande problema no Brasil hoje, o grande fenômeno, são os crimes de natureza sexual. Um dado muito rápido, só estupradores de vulneráveis no Brasil são 70 mil casos por ano
notificados, fora os subnotificados. 70 mil casos só de estupro de crianças e adolescentes. Você vai ver grupos de crianças de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, até 14 anos, que são os vulneráveis. 70 mil só ali. E repito, um pedófilo, um abusador, um incestuoso, um estuprador geral, ele não fica numa vítima. Eles são seriais. Então, o perfilamento criminal por uma equipe especializada ajuda a identificar e criar esses padrões comportamentais, criar protocolos. O resto do mundo já faz isso. O Brasil, a gente luta diariamente para que as polícias entendam a importância desse tipo de investigação técnico-científica, lembrando que isso não substitui o ótimo trabalho da perícia, da investigação, mas é uma colaboração para pensar fenômenos comportamentais muito específicos para ajudar a chegar mais rápido nesses autores. Não, porque a gente só vai avançar se a gente entender que isso é um trabalho multidisciplinar, né, de multiprofissionais, porque você falou do serial killer, você falou do serial estuprador, mas a gente tem o serial estelionatário, Sim. a gente tem o serial stalker. Os sequestros. Então, assim, tem pessoas que cometem o mesmo crime com muitas pessoas. O serial estelionatário, ele pode não tirar a vida da pessoa, mas ele acaba com a vida da pessoa. Ele faz muitas vítimas. E assim, se você também não estudar esse padrão, Sim. e é outro tipo de pessoa que precisa ser retirado da sociedade, porque ele causa uma devastação. Ele destrói as pessoas. E ele tem prazer no que ele faz também. Porque ele só pensa no benefício próprio, não é? E no seu ponto de vista, Alessandra? Olha, Carla, eu concordo com o Christian em tudo que ele disse, né? E eu acrescento que, tudo bem, a gente não vai acabar com o crime porque ele é um fenômeno das sociedades humanas. Porém, quanto antes a gente tirar um agressor da rua, a gente está protegendo novas vítimas. Se esse cara tivesse sido tirado da rua um ano antes, muitas dessas vítimas estariam vivas. Então, cada estuprador que a gente tira, a gente protege não sei quantas vítimas. É um trabalho de investigação que precisa de agilidade. E o banco de perfil criminal vai trazer essa agilidade para a investigação. E vamos mais além, né? Porque esse homem não começou a cometer crimes em 2023. Possivelmente ele já cometeu outros crimes. E para que a gente chegue nessa resposta, né? E consiga ter algumas certezas, o que a gente precisa? A gente precisa de profissionais como o Christian, que conseguem extrair essas informações dessas pessoas, que é diferente de uma investigação policial, é um outro tipo de colaboração, né? Então, são profissionais da área da psicologia que sabem como fazer a outra pessoa falar. Produzir conhecimento sobre isso. Entende? E é assim, só que a gente não usa isso, a gente não usa essas ferramentas. E que outros crimes esse homem cometeu? Né? Podem ser, talvez não sejam homicídios, mas são outros crimes. Ele pode ter cometido estupros, ele pode ter cometido roubos, ele pode ter cometido pode ter cometido outros delitos, até entender o que ele fez. Porque eu concordo com o Christian, ele não acordou e falou, hoje vou começar a matar todo mundo. Agora vai ser assim, de baseada, não, né? Algum preparo ele já teve, você vai ganhando alguma musculatura para começar a fazer essas coisas horríveis. O que ele fez no passado, na adolescência dele, ou talvez ele possa também ter sofrido coisas horríveis que também guarda para si, não conta, e entender a cabeça dessas pessoas. Porque a gente só vai, de fato, avançar, até numa legislação, se a gente conseguir trazer dados científicos. Por que países, né, outros que não são o Brasil, avançaram nessa legislação? Porque conhecem os perfis dos seus serial killers, dos seus seriais estupradores, estelionatários. Então, é o seguinte, eles conhecem, então eles sabem o tipo de perigo que essas pessoas são. E por que eles precisam, né, de um outro tipo de tratamento no sistema prisional. Porque eu concordo, ele vai ser preso, com as leis que nós temos hoje, ele vai ser solto, ele sendo solto,
ele vai continuar cometendo crimes. Não é? E esses seriais, como o Christian também já muito bem explicou aqui pra gente, eles vão para o sistema prisional e são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Quantos profissionais a gente já não ouviu aqui dizendo pra gente, não, olha, eu examinei Chico Picadinho, eu examinei Maníaco do Parque, eu examinei o Vampiro de Niterói. São pessoas agradabilíssimas. Eugênio Chipiquevitz, uma pessoa muito educada. Olha o que aquele homem fez com um monte de meninos, de crianças. E aí, são pessoas ótimas. Os agressivos são só os traficantes, não é isso? São lá os de organização criminosas. Agora, esses aqui são doces criaturas. E aí tem bom comportamento. Porque ele vai ter bom comportamento no sistema prisional. Até por sabedoria e inteligência, porque ele precisa sobreviver ali dentro. E aí ele sai e ele faz o quê? Mata. Porque a gente não tem dados, não tem ciência, os nossos legisladores... A gente não tem nem como cobrar, né? Tá aqui, ó, porque se a gente tiver, né, um número quantitativo, qualitativo, né, expressivo de informação científica, você chega para o teu legislador e fala, vem cá, isso aqui mesmo? É triste, mas essa é a nossa realidade, não é? Bom, meus queridos, a gente vai acompanhar o caso do serial killer aí de Alagoas, entender como é que vai ser, né, daqui para frente. Ele vai enfrentar aí um tribunal do júri. Eu entendo que ele vai ganhar muitos anos, né, de dosimetria da pena, mas a gente sabe que no Brasil a pena máxima é de 40 anos. Ele pode ganhar 300 anos, ele só ficará 40 anos. E a gente sabe que com as questões de bom comportamento, ele vai ter ali aquele direito, né, de deixar a penitenciária antes dos 40, se continuarmos com essas leis do jeito que estão para esse tipo de criminoso. Para mim, isso a gente tinha que sair nunca mais do sistema prisional. Isso aí, gente, deu errado. Não há o que fazer. Não tem correção. Não tem correção. Quando você olha para a carinha das vítimas e o jeito que ele foi procurar aquelas vítimas, né, ardiloso, rede social, a pasta que ele tinha, como é que ele, né, o desprezo que ele tinha pelas mulheres. E até para a gente entender por que ele escolheu aqueles homens, né? Talvez aquilo tenha sido, talvez até um dano colateral, sabe? Passou na frente e matou. Exato. Talvez não tivesse sido a intenção dele inicial, né? Mas, como estava no meu caminho, podia me atrapalhar, viu alguma coisa que não devia, Sim. mato. Um dos garotos até seguiu ele, por isso que ele morreu. Exatamente, olha lá. Foi tentar, né? O rapaz tentar ajudar e acabou morto. Queria agradecer muito vocês, meus queridos amigos aqui, o Christian e a Alessandra, são muito especiais, estão fazendo um ótimo trabalho lá na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui do DHPP. E antes da gente encerrar, eu vou pedir para a produção soltar o cartaz, porque o professor Christian Costa está aí com esse curso de especialização numa pós em psicologia criminal. Explica para a gente o que é isso. Eu posso fazer? Não, porque ele vai dizer, você não estudou psicologia, mas eu já tenho praticamente o diploma, eu estudei muito mais que os psicólogos, estou há anos com ele. E a aula magna será sua da nossa especialização, com certeza. A Alessandra será professora de criminalística da especialização. É com muita alegria, Carla, que eu anuncio que há muitos anos eu venho estruturando uma pós-graduação, agora em parceria com a Universidade de São Francisco, muito boa, através da doutora Flávia Fará, uma querida amiga que entendeu a importância de nós termos uma especialização desse calibre, desse nível. Então nós vamos formar psicólogos peritos exatamente para fazer tudo que a gente fala aqui no programa, todas as vezes, dos casos, como investigar, como periciar, como responder melhor para o judiciário, como avaliar esse indivíduo, a responsabilidade penal, se é um psicopata, se não é, se tem doença, se não tem, como é que avalia a vítima de crimes sexuais, etc., cena de crime. Tudo isso os psicólogos vão aprender
na nossa especialização em psicologia criminal, que começa em março do ano que vem. Olha que top. Vamos fazer presencial, né? Algumas pessoas, poxa, eu estou aqui no outro lado do país, não vai ser EAD? Infelizmente, você não tem como fazer um treinamento de perícia, pelo menos na minha opinião, EAD. Depois a gente pode tentar criar turmas no resto do Brasil. Mas, a princípio, essa primeira turma, que começa em março, vai começar no campus de Bragança Paulista, que é um campus belíssimo da cidade de Bragança Paulista, fica a 1 Verdade. hora aqui de São Paulo. É uma área turística linda aqui de São Paulo, uma área na Serra, uma área alta aqui de São Paulo, uma universidade muito prestigiada, São Francisco. Então, estamos começando no mês de março, com muitos temas importantes, com 520 horas, são 15 meses, 520 horas 15 meses de curso, de gente. curso. Ó. São 2 sábados por mês. Vai ser um curso muito puxado, mas a gente garante que os psicólogos que fizerem esse curso sairão peritos de extrema qualidade para enfrentar qualquer desafio no universo forense. E me coloco à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Correto? Muito obrigado. Sempre a gente tem que ajudar, tem que se unir, inclusive para ajudar na formação dessas pessoas que são tão importantes. Eu entendo que são muito importantes, muito. Com certeza. E cada vez mais a gente vai abrindo a cabeça também, né, eu acho que do nosso sistema, né, de justiça, né, do sistema policial, da importância da psicologia forense. É muito, muito importante mesmo, gente. E assim, gente, nós encerramos mais uma edição do Investigação Criminal. Agradecemos a participação, né, dos nossos convidados aqui, o professor e doutor Christian Costa, a nossa querida perita Alessandra Moraes, em breve também, psicóloga forense. E não deixem de curtir e de falar com eles através das redes sociais, que nós vamos deixar aqui de ambos, né? É muito importante você que tem tantas dúvidas nessa área que entre em contato diretamente com eles. São duas pessoas que estão sempre abertas aí para conversar e para tirar dúvidas, correto? Claro. E eu vou deixar aqui também as nossas redes sociais, né? Nós estamos em todas as redes sociais. Se você quiser nos encontrar, nos procurar, é só nos seguir e entrar em contato aí com o e-mail da produção, que é o ic@medialento.com.br. Se você quiser fazer uma denúncia de um crime ou tem informações importantes, eu vou pedir para você ligar para o nosso número de denúncia ou enviar um e-mail para a gente também. Sua identidade será preservada e sua denúncia pode fazer a diferença. Para acompanhar as principais notícias policiais investigativas do Brasil e do mundo, você acessa aí o nosso portal, que é o News IC, sempre com análises aprofundadas e atualizações em tempo real. E um monte de informação que você não vai achar em nenhum outro lugar. E antes de nos despedirmos, aqui fica o nosso compromisso com a justiça, que vai além. Nós temos que destacar os nomes das pessoas mais procuradas pela Interpol. Se você reconhece algum desses indivíduos, faça sua denúncia diretamente no canal oficial da Interpol. Lembre-se que ela é segura e anônima. E ao denunciar, você não apenas ajuda a polícia, mas contribui para a segurança de toda a sociedade. A maior arma da polícia é a informação. Muito, muito obrigada por você ter nos acompanhado e a gente espera você no próximo Investigação Criminal True Crime.